Olá, tudo bem? Boa noite, graça e paz a todos amados que estão aí já ligadinho nesse terceiro episódio do programa Ponto de Vista. Já vamos aí para a terceira parte então da entrevista com o pastor Wilson Dedin, já está aqui na minha frente. E deixa eu só recapitulando aqui, dando uma passadinha no primeiro e no segundo programa, tá? Se você ainda não viu, é importante que você veja, tá? Para você saber aí toda a trajetória de vida do nosso querido pastor Wilson Dedin, tá bom? Então, assim, no primeiro programa, nós fomos lá no nascimento dele, né? Em Ibirá, no estado de São Paulo, depois a vinda de toda a família para Alvorada do Sul. De Alvorada do Sul vieram para aqui um distrito de Londrina chamado Guaravera, e ali em Guaravera o pastor Wilson casa com a irmã Vera e também entregam a vida a Jesus ali nesse distrito de Guaravera, então na igreja O Brasil para Cristo. A igreja O Brasil para Cristo, onde ele se converte, fecha, e ele então membra na igreja Só o Senhor é Deus, aonde começa a desenvolver as suas atividades ali, né, como obreiro, e tem a sua primeira a sua primeira igreja, o seu primeiro rebanho no distrito de São Luís, próximo a Guaravera. De São Luís ele vai para São João do Caiuá, Santo Antônio do Caiuá. De Santo Antônio do Caiuá ele vem então para a cidade de Bela Vista do Paraíso. É isso, pastor? Tô certinho na história aqui, né? E ali o senhor, em Bela Vista do Paraíso, o senhor encerra as suas atividades como pastor da igreja Só o Senhor é Deus. Boa noite, pastor, graça e paz. Cumprimento os seus amigos aí. Vamos dar prosseguimento nessa história maravilhosa do senhor. Boa noite, pastor Júlio e todos os nossos amados e queridos amigos, irmãos internautas que estão acompanhando aqui essa programação Ponto de Vista. E conforme você citou, já a terceira gravação que estamos fazendo, e você indo muito bem contando a nossa história. E quero dizer aqui, pastor Júlio, que para mim é uma honra, uma alegria, é uma vida, né? É alguns anos aí, três décadas ou mais, né? Se eu posso dizer, que está sendo resumida nessas perguntas que você está me formulando. E dessa feita, você está dizendo da minha vinda de São João do Caiuá para a cidade de Bela Vista do Paraíso. Exatamente isso, no ano de 93 que nós viemos pastoreando ainda a igreja Só o Senhor é Deus. É justamente isso que você perguntou aí, viu, pastor? E qual o motivo, pastor, do encerramento das suas atividades, o seu desligamento ali em 93 da igreja Só o Senhor é Deus? Pastor Júlio e amados que nos acompanham, quando eu fui transferido de São João do Caiuá para Bela Vista do Paraíso, uma igreja construída, uma cidade bacana, Bela Vista do Paraíso, programa de rádio, casa pastoral, eu tinha condições de tirar os meus sustento pela igreja, e eu disse, é aqui que eu vou ficar um bom tempo aqui nessa cidade, justamente nessa igreja. Mas, bem ao contrário do que eu pensei, do que eu planejei, e eu devo dizer a vocês que o Senhor, então, ele já tinha feito um chamado, que ele teria uma obra na minha vida. Isso antes de vir para Bela Vista, para isso, mais ou menos 2 anos e pouco antes. E então, quando eu estou em Bela Vista do Paraíso, pensando que eu vou me estabilizar, por visto que a cidade oferecia todas as condições de conforto para mim e para minha família, foi justamente nessa época que vem uma inquietação da parte do Senhor. Então eu fiquei 2 meses, 70 dias no máximo nessa cidade, e aí eu saí para a cidade de Londrina, e aí começa aquela batalha muito grande, que meus irmãos estavam no Japão, os convites vinham, os ganhos eram um ganho na época tudo em ien, que transformava em dólar, um ganho muito bom. E eu disse, sabe uma coisa, eu vou deixar o ministério por enquanto e vou para o Japão. E assim foi a nossa vida no ano de 93, pastor Júlio. Então a ideia que o senhor tinha era ir trabalhar, morar no Japão por um tempo, para fazer ali um
um pé de meia, vamos dizer assim. Exatamente. Nessa altura, então, eu saio da cidade de Bela Vista do Paraíso e venho residir aqui no Jardim Europa, aqui em Londrina. Meu pai tinha uma casa no fundo da casa dele e eu vim residir ali. Eu disse, vou deixar minha família aqui próximo dos meus pais e eu vou então para o Japão. Bem, grande engano. Aquele chamado de 2000 anos, então aquilo foi, eu diria assim, ganhando mais força dentro de mim também. Eu fiquei numa guerra, né, entre começar a obra e o Japão, né, e a minha família. E aí então foi uma batalha intensa no meu interior e quando menos espera, pastor Júlio, a história é muito, muito longa mesmo. Entendo. O senhor citou aí que o senhor já havia, quando o senhor fala de um chamado, ainda quando o senhor estava na cidade de Bela Vista do Paraíso, é um chamado que o senhor fala para uma obra específica, é isso? Exatamente. No meu caso, e eu creio no dom de profecia, e eu creio que Deus pode falar através de uma visão, de uma revelação e até uns sonhos. Eu creio, isso está inserido dentro da Bíblia. Naturalmente que todo o cuidado é preciso nós termos em cima disso aí. Mas comigo especialmente, não somente sonhos, né? Sonhos, se desse tempo eu ia contar que alguns dos sonhos que Deus me deu, né? Mas também visões, revelações e profecias que pessoas diferentes, lugares diferentes e falando a mesma coisa, que Deus teria uma obra comigo, queridos, que Deus teria, pastor Júlio, que eu iniciasse um trabalho. Bem, eu sem estudo, né? Sem formação, e eu dizia como começar uma obra, aquele medo misturado com temor e tremor, né? E eu disse jamais. Mas como entendo que o chamado sempre é do Senhor, mais tarde eu vou entender isso, Ele me fez um chamado específico, dos quais as profecias, as visões, os sonhos estão em cumprimento até o dia de hoje, pastor Júlio. Que maravilha. Quando o senhor, então, é pastor em Bela Vista do Paraíso e vem para Abrir a Deus Vivo, o senhor tinha qual escolaridade? Quarto ano. Quarto ano primário. Hoje o senhor tem bacharel em teologia? Pela bondade do Senhor, nós nos formamos em bacharel em teologia e tive essa oportunidade aqui em Londrina, graças a Deus, louvo a Deus por isso, né? E tudo isso veio agregar e acrescentar ao meu chamado, ao meu ministério. Bom, dentro dos sonhos que entendemos ser proféticos e as palavras proféticas que veio até o Senhor com relação ao ministério, mais especificamente de uma grande obra que é a qual hoje estamos, que é a Deus Vivo, qual a que mais marcou o senhor e que o senhor tem, assim, claro, que o senhor lembra de todas, né? Mas tem uma que o senhor se torna mais claro, mais evidente, assim, que é mais fácil lembrar. Olha, são tantas coisas, né, que eu poderia citar aqui do chamado, né? Que Deus falou fortemente ao meu coração, tantas coisas mesmo. Deixa eu ver se eu me lembro aqui para citar, porque às vezes começa a falar, é um tanto extensa. Uma das coisas que eu posso falar, pastor Júlio, é o ardor no meu coração. Isso queimava como queima até hoje, mas queimava ardentemente dia e noite. Eu me lembro uma vez, eu disse, se o Senhor tem uma obra comigo, eu quero fazer uma campanha orando no monte, durante 7 dias. E eu fui para o monte, eu fiquei 7 dias no monte orando, e ali Deus falou muitas coisas comigo. Eu me lembro que Deus mostrou, até num desenho a um amigo meu, um pastor, o desenho até do prédio que nós temos aqui hoje, está entendendo? Isso foi uma das visões, e cada dia isso vinha ficando mais evidente. Eu me lembro também que o Senhor me mostrou para mim uma lavoura de café, e meu pai cuidava de café na cidade do Rio Grande do Sul. Essa lavoura de café, ela estava com os galhos quase que quebrando de tanta carga nesse pé de café. Isso ficou muito evidente para mim. E quando aquela lavoura estava no ponto da colheita, e aí uma voz falou comigo, essa lavoura representa a minha obra, e você deve colher o mais rápido possível para que não perca esse cafezal. E nisso o café tem a tal da saia, né? Quando carrega, eu levantei a saia do pé de café, passei meus pés por debaixo, estava grosso de café, mais ou menos 3, 4 centímetros de café todo podre. E aquela voz disse para mim,
correi de tal forma que você colhe esse café que está tudo vermelhinho, maduro, no ponto de colheita, porque esses que você viu já apodrecido debaixo da saia do pé de café são as almas que partiram sem a salvação. Agora você imagina, pastor Júlio, como é que eu fui ficando, né? Esse isso chamado. Que eu ia perguntar, como que fica o coração sabendo assim que muitas almas estão se perdendo, né? O apodrecimento ali, né? Isso. Chega a chorar na alma, né? Eu confesso até hoje, mas isso tudo Deus fez isso comigo para evidenciar o meu chamado, consequentemente para começar a obra. Mas eu disse não, pastor Júlio, 2 anos, quase 2 anos e 8 meses, eu disse não, vou começar, quem sou eu, 4º ano primário, sem formação, não vou. Aí isso me deu um outro sonho. O Senhor me deu um sonho, um campo de trigo, mas aquilo aonde a minha vista alcançava aquela lavoura de trigo, o trigo, não sei se você conhece, pastor Júlio, mas quem está me acompanhando e conhece vai lembrar desse detalhe. O trigo, quando ele está granado para amadurecer, ele fica um verde amarelado, e era assim que era aquele campo de trigo, e uma voz dizia assim: corra sobre o campo de trigo. E eu corria. Quanto mais eu corria naquele campo de trigo, mais trigo eu tinha para mim correr. O trigo todo granado. Eu me lembro que eu abri o pé de trigo, então tinha o orvalho. O orvalho que estava no trigal era pérolas. Aquelas gotas de orvalho se transformou tudo em pérola. E o Senhor disse para mim: essa é a minha obra. Essa é a obra que eu tenho com você. Eu tenho uma grande obra contigo. Veja que o trigo está granado e no ponto quase da colheita. E o Senhor disse: eis que em breve voltarei, e você deve colher esse trigo para mim. Você imagina que situação? Desempregado, morando no fundo da casa dos meus pais, o passaporte na mão. Foram 2 anos e 8 meses do período em que o Senhor deixou a só o Senhor é Deus até o início da obra da Deus Vivo? Exatamente. Eu me lembro, eu tenho esse rascunho da carta nas minhas mãos até hoje. Na época eu trabalhava como missionário ministerial, eu escrevi a carta, eu tenho ela, como eu disse, né? E eu disse na carta: missionários, são praticamente 2 anos e 8 meses, uma luta dentro de mim. E eu disse: não. Aí eu escrevi assim: porém o Espírito Santo me convenceu. Peço que entenda, estou me desligando para começar o meu trabalho que Deus tem falado. Naturalmente que veio uma luta tremenda por causa disso, mas como sempre eu tenho dito que nós precisamos ser verdadeiros em tudo, pastor. Em tudo, queridos, nós precisamos ser verdadeiros. Ainda que talvez alguém possa não compreender, não entender, precisamos ser verdadeiros porque Deus nos chamou para isso. E aí houve então algumas situações que não houve uma compreensão, porque Deus estava falando, era comigo, mas nisso então, aí que eu escrevo a carta, e eu moro no fundo da casa dos meus pais aqui no Jardim Europa, e aí uma senhora por nome de irmã Ana, que mora e reside ainda no Jardim Leonor, ela me conhece. E ela diz: olha, eu estou afastado da igreja, e quando eu estava na igreja fiz um voto de fazer 7 cultos, e eu queria que o senhor viesse fazer o culto na minha casa. Você imagina o que aconteceu, né? Meu Deus, então pera lá. O senhor vem então para Londrina, está morando ali perto próximo à Prefeitura Municipal de Londrina, no Jardim Europa. Eu vi a casinha lá, no dia que nós fomos comer aquele belo almoço na casa do irmão Debrando e da irmã Ana. E então essa foi a forma que o senhor veio aqui para a zona oeste da cidade, então começar o trabalho. O senhor não veio com a intenção de abrir a Igreja Deus Vivo aqui. O senhor veio aqui para atender a irmã num propósito que ela tinha feito, não era nem o senhor, e ela pediu que o senhor viesse dirigir os cultos para ela, é isso? Veja bem, pastor Júlio, como que é as coisas do Senhor amado. Você que estão me ouvindo, talvez de alguma forma vai te ajudar em alguma coisa, quem sabe alguém recebendo um chamado. Cada um tem uma forma de Deus comunicar com eles. Nós aprendemos isso, o chamado de Moisés, o chamado de Pedro, o chamado de Eliseu, enfim.
Aí então a irmã Ana, ela diz o seguinte: olha, você pode fazer os cultos na minha casa? Eu disse: irmã Ana, é o seguinte, inclusive na Rua Marfim, eu só não me lembro o número, eu disse aqui Rua Marfim, Jardim Leonor, próximo ao posto de gasolina aqui do Jardim Leonor. Mano, eu posso fazer os cultos, só que é o seguinte, o correto é a senhora voltar na igreja da qual a senhora membrava e falar com o seu ex-pastor. Ela disse: não, eu não estou mais lá na igreja e eu tinha feito o voto, eu sinto de chamar o senhor ao trabalhar de Deus, ao trabalho do Senhor. Muito bem, eu vou fazer. Então eu quero que você venha nas terças-feiras. Aí eu disse: irmã, eu vou na terça, mas talvez eu vou uma terça numa semana, no outro dia eu vou na quarta. Não, vamos fazer as terças. E eu disse: tudo bem, vamos começar a fazer os cultos. E começamos a pregar numa área, quem for ali, só não me lembro o número, foi como disse, uma área pequena. Começamos a pregar, a falar do evangelho. Eu me lembro que uma noite choveu bastante, e eu morava no Jardim Europa, região sul de Londrina. Eu disse: eu não vou fazer o culto. E aí uma irmã, saudosa irmã Nair, ela ligou para mim e disse: esposa do irmão Rodrigo. Exatamente, presbítero irmão Rodrigo, né? Que hoje mora na cidade de Colorado, aqui no Paraná. Ela ligou na casa do meu pai e disse: o senhor não vai vir, não? Eu disse: Manair, não, eu não vou, está chovendo, eu não vou. E ela disse: mas o senhor derrete na chuva? Você imagina bem que situação. Eu fiquei bravo, eu disse: mas como derrete na chuva? Mas o senhor é crente açúcar? Aí eu falei: Manair, espera que eu vou chegar então. Eu peguei o carro, eu fiquei irado, porque essa senhora falou dessa maneira. E quando eu pego o carro e chego aqui na Rua Marfim, que eu dou uma olhada, tinha mais de 30 pessoas numa área. Meu Deus. Mais de 30 pessoas, e naquela hora eu falei: o que eu vou falar para a irmã Nair? Porque ela não está errada, né? Agora ela não sabe que eu não marquei todas as terças-feiras. Então eu cheguei bravo, passei aquele olho feio para ela assim, eu disse: hoje eu vou puxar a orelha dessa irmã. E aí comecei a fazer o culto, o pessoal tudo ali, e eu me lembro que Deus me trouxe uma revelação muito clara de uma situação de uma senhora que estava ali, e essa revelação se confirmou. O que acontece? Então aquilo virou um sinal muito evidente de Deus na vida da gente, amados. Quando Deus ele chama o homem, porque ele tem uma escolha específica, e é o que aconteceu na minha vida. Tudo bem, terminou o culto, o pessoal perguntou: aonde é sua igreja? Eu disse: eu não tenho igreja. Isso o senhor se lembra se era a primeira, segunda, terceira, terça-feira? Eu acho que já era uma quarta ou quinta terça-feira. E aí o pessoal perguntou para mim: aonde é a sua igreja, né? Eu disse: eu não tenho igreja. Mas tudo bem, eu volto para casa, O meu irmão, pastor Natalino, morava no Japão na época, e ele tinha uma casa aqui na Rua Piquiá, esquina Capaneiras, bem próximo de nós aqui, no Jardim Santa Rita. Pastor Natalino liga e diz: é o seguinte, você está morando no fundo da casa do pai, você não quer mudar na minha casa, no Jardim Santa Rita? Muda e cuida da casa para mim, não precisa pagar aluguel. E eu fui ver a casa. Está lá a casa, pode ir lá, Rua Piquiá 277, esquina com a Paineira, pode ir lá. Tem um ranchinho até hoje, uma garaginha de 4x6, que outrora é uma oficina de moto. E eu mudei nessa casa no final dessas 7 semanas. Na última semana o pessoal perguntou assim: aonde é a sua igreja? Eu disse: eu não tenho igreja, mas eu estou mudando aqui na Rua Piquiá 277 e tem uma garagem, um puxadinho de 4x6, eu vou começar a fazer os cultos nesse espaço. O que acontece? Eu começo a fazer os cultos. Na garaginha? Na garaginha, cheio de graxa no chão, porque oficina de moto, comprei uma saca de cal, não foi nem tinta, não tinha condições, e eu pintei as paredes, fiz 15 banquinhos de madeira de pinos, não era peroba não, pinos, querido, e começamos o trabalho, e tinha dia de sábado, só eu e a minha esposa, a pastora Vera, só nós dois, começando, mas a notícia correu. O mestiço japonês, fui chamado pastor japonês, eu sou mestiço, está com a igreja. Na outra semana, o salão, pequenininho, na verdade, mas aquilo encheu de gente. Meu Deus, esse foi o começo. Foi o começo. O ano de 90 e... meu Deus do céu. Aonde é isso, pastor? Olha o salãozinho aí, gente.
Esse salão, ó, 4. Essa é a garaginha? Meu Deus, pastor André puxou para nós. Meu Deus, olha o piso, meu pai do céu. Isso daí eu estou fazendo a Santa Ceia, eu lembro até a data. Nosso primeiro batismo, a nossa primeira ceia no salão, que começou Deus Vivo, salão de 4x6, 24 metros quadrados, não tinha portão nesse salão, era uma grade de metalão, 12 de setembro de 1993. 12 de setembro. Tinha estatuto aí já, não? Tinha nada. Estava começando a fazer o estatuto pelo nosso amado irmão, que esteve aqui esse dia, pastor Clóvis José de Pinho. Clóvis José de Pinho. Isso, ele estava começando a fazer o estatuto. Essa foto aí, pastor, já era o quê? Já tinha quanto tempo de culto aí? Não foi no primeiro culto, né? Veja bem, eu morava no fundo da casa do meu pai, como eu disse, e essa área que está aqui do lado, ó a irmã Nair aqui, essa senhora aqui, a irmã Nair. Então, e começou a montar o estatuto, não estava pronto a garagem ainda. E nessa reunião aí, na área da casa, essa área aí, ó, né? Essa área na casa do meu pai, né? Não mostra o tanque de lavar roupa, porque estava do lado, tá entendendo? E aí então, começou o estatuto, olha os documentos em cima da mesa ali, ó. Foi a hora que a gente assinou, eu como pastor presidente, pastor Natalino como vice-presidente. Eu me lembro que começou com uma assinatura de 18 pessoas, precisava 30. Eu disse, eu não vou chamar membro de ninguém. Eu tenho até hoje a ata, 18 pessoas. Meu Deus. E o pastor Natalino volta então, nesse meio tempo, ele volta do Japão? Ah, sim, Natalino volta, exatamente. Ele volta do Japão e ele entra como vice-presidente, então. Que maravilha, pastor. Fala para mim, então, pastor, óbvio, né? Vários momentos marcantes, né? O pastor André e o pessoal, eles... Sensacional, né? Primeiro culto oficial de Santa Ceia, no dia 12 de setembro de 93, no salão de 24 metros quadrados, na rua Piquiá 277, Jardim Santa Rita. Pastor Júlio, eu sempre digo com detalhes. Eu posso, a memória pode cansar e esquecer, mas eu gosto de falar as coisas seguintes e mostrar o lugar, a data, porque verdadeiro sempre. Esse salãozinho aí, eu me lembro, meu Deus do céu, Santa Ceia, salãozinho sem nenhum vitrô, sem uma janela, pastor Júlio. Meu Deus, que coisa. Fala para nós, pastor, conta para nós ali um momento marcante desse salãozinho. Foram quanto tempo nesse salãozinho aí? Pastor, esse salão, deixa eu me ver, né? Tanta história. Nesse salão eu fiquei, olha lá se eu fiquei 1 ano nesse salão, máximo 1 ano. Porque, na verdade, é assim que aconteceu. Deus tinha feito uma promessa para mim na cidade de Paranavaí. Eu estava no Jardim São Jorge, em Paranavaí, eu lembro disso aí. E eu me lembro que uma serva de Deus falou que eu voltaria para Londrina e eu ia ganhar uma casa. O que acontece? Essa casa, eu ganhei depois do pastor Natalino. Eu ganhei do pastor Natalino e aí o Senhor disse, eu quero que você devolva essa casa para mim. E eu disse, mas eu ganhei a casa aqui no Jardim Santa Ceia, como é que o senhor está pedindo de volta? Mas eu não vou brigar, não vou relutar. Eu disse, Senhor, a casa é tua. Eu estava de joelhos dobrados na sala dessa casa onde está esse salão. E o Senhor disse, porquanto eu tenho te provado e você tem sido fiel, eu vou te abençoar muitíssimo. Bem, o que eu fiz? Eu falei, eu vou vender a casa. E o pastor Luiz estava no Japão. Ele liga para minha mãe e diz o seguinte, olha aí, eu quero comprar uma outra casa em Londrina, quer dizer, a segunda casa. A minha mãe diz o seguinte, olha, o pastor Wilson vai vender a casa que ele ligou no pastor Natalino. Pois o pastor Luiz compra então a casa, eu vendi a casa, e visto que o senhor me deu a casa e pediu, devolvi, eu peguei o dinheiro e construí a primeira igreja Deus Vivo, no Jardim Leonor, na rua Pinheiros, 428. O templo está lá até hoje, não pertence mais a nós. Então, desse salãozinho, que eu fiquei mais ou menos 1 ano e pouco, nós vamos então para
para o templo próprio. Que maravilha. Vamos segurar um pouquinho. Eu sei que o pessoal aqui é fera demais, daqui a pouco vem com a imagem desse salão, mas um fato marcante na garaginha na PIC A277, para a gente... porque a gente tem que tentar resumir aqui. Resumir. Porque são 29 anos de Deus vivo, né? E em uma hora a gente não consegue. Eu acho que nós vamos ter que voltar outro dia aqui, pastor. Ah, com certeza. Bom, são tantas coisas, né? Eu me lembro do testemunho de curas, de milagres, e tanta cura, tantos milagres, tantas conversões. Mas uma coisa que me marcou muito, eu fui convidado, uma certa feita, pelo diácono Edson, da Igreja Metodista aqui de Londrina, esse servo de Deus. Estivemos num seminário junto com o pastor Messias Anacleto Rosa, e nós se conhecemos, eu e o diácono Edson. Bem, nesse conhecer, ele disse: você não vai na loja que eu trabalho para você orar? Eu falei: eu vou orar. Tudo bem, quando eu estou orando nessa loja, ele tem um amigo vendedor chamado Zilton Navarro. Eu não conhecia Zilton Navarro. Eu estou orando na loja... Essa loja era na Rua Brasil, que o senhor me falou, né? Na Avenida Higienópolis. Avenida Higienópolis. E tinha, não sei se era um depósito, na Rua Belém. Eu sei que nesse, né, eu orei numa das lojas deles, sim, que é na Avenida Higienópolis. Depois nós fomos num depósito na Rua Belém. E naquele depósito, orando, Deus, pela bondade, quando Ele quer, Ele nos usa, e Deus então me traz uma revelação muito clara do Zilton, que estava junto com a gente. Nunca tinha visto o Zilton. Eu falei: seu Zilton, é o seguinte, Deus fala comigo que o senhor trabalha com obras ocultas, né? O senhor me mostrou, e eu falei assim para ele, e queria que o senhor pensasse seriamente, Deus, Ele tem um plano na sua vida. Eu me lembro na época, né? Não sei se o pastor Zilton está... Vai assistir. Quando eu entreguei, ele falou: não trabalho com obras ocultas, não trabalho. O pastor Zilton é aqui, hoje o ministro do Evangelho. Pastor de nossa igreja, em Cambé, no Jardim Ana Rosa, né? Isso, ele vai assistir essa gravação, ele vai lembrar. E nisso eu disse: seu Zilton, Deus me mostra o senhor trabalhando e Deus não se agrada, então quer dizer para o senhor que precisa ser liberto disso. Ele disse para mim: não, eu nem conheço essas coisas. Nessa época, para você ter uma ideia, a sogra dele, saudosa irmã Cida, que servia a Deus na igreja presbiteriana aqui do bairro também, bem, ela vai também no salãozinho e ela leva notícia para o Zilton, que é genro dela. Conheci um japonês, conforme era conhecido, que Deus usa aquele japonês, assim. O Zilton chega e diz: eu vou saber quem é esse japonês, e vem no salãozinho. E ele entra no salãozinho e senta no banquinho de madeira de pinos, e eu prego o evangelho do Senhor Jesus, e eu me lembro que eu dizia: Jesus veio para salvar a todos, para salvar todos os idólatras, feiticeiros, macumbeiros. O que acontece? Pastor Zilton levanta as mãos, chorando, e diz: eu entrego a vida para Jesus Cristo. Nisso a esposa dele, a pastora Sueli, entrega a vida para Jesus Cristo. Nunca mais esqueci disso. Batizei eles, fiz o casamento deles. Hoje são pastores, conforme você citou, de nossa igreja. Eu acho que mais de 18 anos que são pastores, servo do Senhor. Pastor Zilton, uma referência para a minha vida, e fez parte dos milagres que Deus me usou pela bondade de Deus para a salvação. Hoje, um pregador da palavra, pastor. Meu pai, e o pastor Zilton teve aqui há poucos dias, né? No programa Mensagem da Cruz, e realmente ele fala com saudade, né? De um tempo maravilhoso, de um tempo assim que Deus transformou a vida dele, e ele fala com lágrimas nos olhos, pastor. Toda vez que encontra o pastor Zilton, ele vem me abraçar. Ele fala muito dos meninos, né? O André, que ele lembra os meninos tudo pequenininho, né? E que abraço gostoso tem, né? Nossa, dá um abraço gostoso. Meu abraço, pastor Zilton, pastor irmã Sueli, que Deus abençoe vocês. Jesus transformou realmente, e depois fui para a casa dele, ele mostrou tudo que ele usava, e ele disse: realmente Deus te usou, porque eu buscava os produtos no Paraguai para usar, né, no local que eu trabalhava, enfim, e Deus abençoou a vida desse homem. Se você me permite abrir aqui um parênteses. Claro que permite. No salão, no salão que o pastor André mostrou da primeira ceia, o meu pai batizou nesse dia. O meu pai, que era resistente ao evangelho. Eita. O meu pai, nesse salão aí,
que era resistente ao evangelho, meu pai batizou nesse dia, tomou a primeira ceia. Por quê? Porque orando 7 anos para meu pai, Deus mostrou numa visão, um amigo meu, numa quinta-feira nós orando, o meu pai em cima desse ombro aqui. E passa 7 anos, eu saio para o campo, pregar o evangelho, começa Deus vivo, meu pai entrega a vida, batizei meu pai e meu pai veio tomar a primeira ceia nesse dia também. O senhor entende que, vamos lá, passo a passo, o senhor tinha promessa de ganhar uma casa, o senhor ganhou uma casa. Ganhei a casa. Aí o seu pai aceita Jesus. Sim. Pastor Zilto, um homem que trabalhava com obras ocultas, também aceita Jesus. O senhor via isso como sinais e confirmação de que era aquilo mesmo que o senhor estava propondo e as promessas do Senhor eram aquelas promessas que o senhor tinha ouvido há 2 anos e pouco atrás? Pastor, que pergunta que você está fazendo? Naturalmente, grande verdade, maior sinal na minha vida foi salvação de almas. E justamente pessoas que viviam nas obras ocultas, o meu pai que era dependente da bebida alcoólica, que tinha forte resistência à religião evangélica, e eu estou falando dos dois, mas é muitas pessoas. Pra você ter uma ideia, quando eu morava no fundo da casa do meu pai, eu fiz um culto, eu ganhei a presidente do bairro do Jardim Europa, a dona Iracema, e ganhei a nora dela também para Jesus, a Cristina. Eu ganhei tudo para Jesus. Aonde nós íamos, as curas e os milagres, os sinais, pessoas possessas sendo libertas, e o mais lindo, né? Eu acho que tem aí foto aí de batismo no Lago Gapó, isso, pastor André conseguir, você vai ver que a gente levava lá grande quantidade de pessoas. E a igreja crescendo, pastor Gil, crescendo muito. E tá certo. Aí o senhor pega então e vende essa casa, o salãozinho da Rua Paineiros, o senhor vende para o pastor Luiz. Então. Eu vendo a casa para o pastor Luiz, ele estava no Japão, e ele disse o seguinte: eu vendo a casa, é só para investimento, eu queria que você continuasse morando na casa sem pagar aluguel. Olha só. Eita. Sem pagar aluguel. Você mora aí tranquilo, resultado, eu pego o dinheiro, compro um terreno no Jardim Leonor, conforme eu disse, Rua Pinheiros 428, e construo o primeiro templo da comunidade Evangelho Deus Vivo. Meu Deus. E nessa altura, o senhor se lembra qual que era o número de membros já atuando ali na igreja? Nós já estávamos próximo a 80 membros, uma obra de 1 ano e pouco, 80, quase 100 membros. Haja visto o pessoal assistir a culto pendurado do lado de fora nos corredores, que não cabia. Claro que não é um salão tão grande, mas então, para quem tinha começado recentemente, era muita gente na época já. Essa igreja, então, foi o que? Já é a 4ª ou 5ª igreja que o senhor construiu? Então? É a 5ª igreja. A 5ª igreja. Na igreja Sol Ser Deus, 3 salão, uma arca, e agora, Dona Deus Vivo, construi o primeiro templo da Deus Vivo. O 5º templo, então, que o senhor constrói aqui na Rua Pinheiros, na 428. Hoje tem uma igreja lá. Tem o templo, não é mais a Deus lá. Vivo. Nós vendemos porque fizemos um investimento onde nós estamos hoje. E quanto tempo ficaram naquele templo lá? Naquele templo, eu creio que eu fiquei ali mais ou menos, não deu. Olha o salão aí, ó. Olha aí, meu Deus do céu. Poxa vida. Isso é um casamento, né? Pelo jeito. É o casamento, se eu não estiver enganado, não sei se é o casamento do Nelsinho. Nelsinho, irmão do pastor Sérgio Nelson de Oliveira, que hoje ele é diácono e ele é o responsável pelo estacionamento onde nós estamos aqui. É o Nelsinho, sempre fiel. Aquele cabelo lá já não tem mais. Hoje não tem mais cabelo. Mas dá uma olhada ali, o salão pequeno, né? Eu estive nesse salão 1 ou 2 vezes. Você chegou aí nesse salão? Sim, eu era da Assembleia de Deus aqui da Rua Aracaúba e fui convidado por um amigo para ir nesse salão. Eu me lembro, a pastora Elis era líder de jovens. É verdade, foi mesmo. Foi a nossa segunda líder da juventude. A primeira foi a Leila, que não sei se está no Japão hoje, né? A Leila. E depois foi a Elis mesmo, exatamente. Nunca tinha pego um microfone, pastor, para falar, e ela me deu a oportunidade desse dia. Eu tremi igual uma vara verde. Eu não lembro disso. Salão. O senhor não estava no culto de jovens aquele dia.
o senhor tinha uma agenda, tinha saído, alguma coisa assim, mas foi a primeira vez que eu falei, li um versículo tremendo e saí correndo. Mas, bom, a história aqui é sua, não é minha, né? Eu perguntei, mas não me lembro. Ficou quanto tempo nesse salão, pastor? Mais ou menos, acho que 2 anos, bem pouco tempo. Bem pouco tempo, porque a obra cresceu demais. A obra cresceu, conforme disse, o salão era tão grande, né? A obra cresceu, o pessoal assistia os cultos pelos vitrôs, que você vê os vitrôs, eles ficavam do lado de fora, né? Era terça, quinta, sábado e domingo, e a multidão chegando, alma aceitando Jesus, meu Deus do céu. Ali é um lugar, pastor, desculpa cortar o senhor, mas eu me veio aqui agora. Ali é um lugar muito residencial. Residencial. Eu sei que ali tem casas na Sim. frente, atrás, dos lados e tudo, bem no meio da quadra. Tinha perseguição ali, pastor? Que pergunta, hein? Eu lembro de coisas lindas nesse lugar. Nossa, muito linda. Mas o meu sofrimento foi grande porque, na verdade, na época a prefeitura permitia construir no meio das casas, né? E de todos os lados aí casas. Então, quando eu acabei de levantar o templo, houve uma perseguição e 3 vizinhos nas 2 laterais e a do fundo alegaram que a construção da Deus Vivo trincaram a casa deles. Meu pai. Então contrataram pessoas e disseram que eu tinha que reformar todas as casas, e nos autos ainda colocaram o seguinte: se possível for, demolir o templo da comunidade Evangelho de Deus Vivo. E eu tive uma luta muito, muito grande, e foi um momento de, eu diria assim, de algo muito terrível para mim, porque eu estava com o povo, a igreja construída, coisa linda, bonita de se ver. Chegar a falar que vai derrubar o templo, isso me feriu profundamente. Mas graças a Deus, eu vou falar aqui, vou resumir, eu tive que me apresentar perante as autoridades, né? E quando levou as testemunhas que foram levadas não conseguiram falar o que de fato era. E eu tive que entrar e dizer, essa rachadura já estava antes de eu construir o templo. E a tese deles todinhas caíram por terra, porque o juiz perguntou para mim quando eu comecei a obra, né? E perguntou quando que estava a rachadura. Os próprios donos da casa falou a data bem anterior à construção do templo. E eles caíram nessa pergunta. Contradição. Me lembro que o juiz levantou e disse, olha, me dá licença, eu tenho que cuidar de coisas, e vocês nunca mais venham aqui para trazer mentiras. E nisso eu estava com o advogado, Dr. Clóvis Pinho, levantamos, viemos embora, e o próprio juiz, eu vou omitir o nome dele aqui, um senhor de descendência japonesa, disse, pastor Wilson, vá pregar o evangelho. Eita glória. Eu saí do fórum aqui em Londrina e eu não saí andando. Eu saí voando desse fórum, eu saí. E depois ganhei pessoas do lado, ganhei pessoas para Jesus. Isso é uma das lutas. E me lembro também, uma vez fizemos um trabalho, então aquela multidão que chegou e não coube dentro, fora da igreja. Bom, 80 pessoas ali já estava igual uma lata de sardinha, só membros, né? Membros, chegava a 100, 110 pessoas, já estava espremido. Agora você imagina em volta. Eu fui fazer um trabalho e lotou, aquilo encheu. As ruas ficou carro dos 2 lados. E tinha um dos vizinhos que era dependente da bebida alcoólica, que não vive mais. Ele semeia, joga álcool no meio do asfalto, e riscou o palito. Meu pai. E pegou fogo naquele álcool. Você imagina que situação, que eu fiquei com essa multidão. E aí então ligaram para a polícia e você imagina o que aconteceu. Foi pousar no cilindro. Não eu. Não eu. A pessoa, né? Quem ateou fogo. Quem ateou fogo. Aí nisso nasceu uma perseguição muito grande contra mim. Perseguição de tijolada dentro da igreja. Pedra no telhado. Isso. Uma certa feita, é forte que eu vou falar, eu escutei os tiros para cima. Isso para ameaçar, para que a gente saísse daquele lugar. E foi muito difícil. Eu cheguei a pensar, poxa vida, se esta é a obra de Deus, por que está acontecendo tudo isso? Cheguei a um ponto assim de me abater bastante. Eu me lembro que um dia eu cheguei em casa, na rua Piquiá, que eu morava, dobrei o joelho na sala,
Quem quiser ir lá, se não trocar, era piso de madeira, tacos. Dobrei meus joelhos chorando e disse: Senhor, tu pediu para começar, eu comecei e olha só o que está acontecendo. E naquela hora eu fui dormir, o Senhor me trouxe uma paz muito grande. A partir dali foi encerrado toda a luta e aí o Senhor disse: eu te levarei a um lugar muito maior. O senhor pensou em parar? Pensei em parar muitas vezes. Muitas vezes. O dinheiro eu investi tudo. O dia que eu ganhei, investi tudo na obra. Então, não tenho vergonha de falar, as entradas eram pequenas, né? Difícil, pensei em trabalhar materialmente. Meus filhos não podiam trabalhar tudo de menor. E eu falei: o que eu vou fazer? Ainda bem que o pastor Luiz não cobrou o aluguel. Mas eu me lembro que não demorou muito tempo, o Senhor começou a abençoar e as entradas financeiramente falando, e muita gente chegando à igreja. E eu me lembro que nesse salão Deus fez a promessa, disse: eu te colocarei num espaço muito maior. Eu ia chegar aí agora. O senhor acha que as lutas, olha lá... Ei, pastor André, olha só, exatamente, Rua Pinheiros 428. Você pode observar que tem tudo residência em volta. Uhum. As 3 casas, as 2 lateral e o fundo. Esse da casa aqui, cor de abóboras, pode dizer, ele chegou, ele retirou o que ele colocou e disse: não. A minha casa não foi trincada por causa dessa igreja. E foi ali que eu batizei a dona da casa. Eu falo e me emociono, irmãos. Pastor, sabe que as pessoas que têm assistido os outros 2 programas, primeiro, né, têm me mandado mensagem, alguns começando até na obra, falam: olha, eu me estremeço, eu chego até a chorar. É muito emocionante. Só que o duro que vocês estão igual Netflix, né? A gente tem que esperar uma semana para vir o próximo. Aí, pastor, mas a gente vai devagarinho, né? E olha só quantas bênçãos, e a gente estremece aqui, eu ouvindo a sua história aqui. A gente se emociona, é o 3º programa, eu estou aqui emocionado novamente, porque a glória de Jesus, pastor. Isso, a glória de Jesus, amados. Mas tem uma história, irmãos, tem uma história. O Dedé, que está aqui monitorando os botões aqui hoje, ele ficava brincando nesse pátio aí, criança de tudo, né? Hoje está com 34 anos, né? Pastor também, Marcelo. Pode passar lá, Rua Pinheiros 428, você vai ver a mesma grade está lá, a mesma grade, o templo está lá, pastor. Mas, o André tinha o quê? 4, 5 anos ainda? Acho que 4, o ministério fazendo 29 para 30, eu tinha 5 anos. 5 anos. 5 anos, exatamente. Quem construiu foi o Deli. Eita. O Deli que construiu, quando foi construir essa igreja, só um pouquinho para você ter uma ideia, o Deli que construiu, quando veio construir, ele não era batizado, eles trouxeram 9 litros de jamel, caninha, pinga, vazios, para ir nos botecos buscar pinga, e ele trouxe 9 litros, não era crente. Hoje o Deli é diácono da igreja. Glória a Deus. Batizei toda a família dele. Ele mora aqui no fundo, aqui. O Deli vai ver que ele vai chorar. Ê, Deli, as tuas santas mãos. E a cachaça, hein, Deli? Nunca mais a cachaça. E o duro que ele se aliou com o dono dessa outra casa aqui à esquerda e bebiam juntos. Eita. Ia pro alambique, aqui na Varta. Vocês vão conhecer um alambique. Eles iam buscar de garrafão de pingas. Meu pai. E hoje ele toma Santa Ceia. É um servo do Senhor. É um servo, o Deli, é diácono aqui na igreja. Batizei o Deli, a esposa dele é cooperadora, batizei as filhas deles todinho. Que bênção, pastor. O senhor entende que a perseguição também foi um dos motivos, ou só o crescimento da igreja e também tem a promessa de Deus, né, de um local maior? Tudo isso cooperaram para o senhor procurar um lugar maior? Deus te mostrou esse local maior? Tem uma frase ou um dito, se eu posso assim falar, que toda vez que Deus quer te abençoar e te promover, Ele vai permitir uma crise. Até o cético diz: se o teu Deus é bom, por que tem crise, né? Por que tem um José na cova, por que tem um Cristo na cruz, por que tem um Paulo preso? Mas isso é uma verdade. Toda vez que Deus ele quer te promover com experiências, não é só promoção, que hoje fala promoção de carro zero, você comprou carro zero, qualquer um está comprando, meu irmão. Está entendendo? Eu digo mais, um chamado especialmente falando. Mas toda vez que Deus quer te promover para algo maior, para a própria obra dele, vai vir uma luta.
vai vir uma crise, vai vir uma situação para dizer assim, e Deus permite isso para nos forjar de dentro para fora. Hoje eu tenho esse entendimento, hoje, meu Deus, nós vamos chegar lá. Depois disso, Deus mandou dezenas, se eu posso dizer centenas e talvez até milhares de pessoas junto de nós. Você tem nos acompanhado e esses também são alimentados por essas experiências da gente, por esse chamado. Então, as crises vêm, mas Deus não tem crise. Meu Pai. Pastor, agora vamos então para o templo da Igreja Deus Vivo. Vamos dar um salto, né? Vamos dar um salto. Na Carlos Pavan, esquina com Sidraque Silva Filho. Meu Deus do céu. Meu Pai. Acho que tem uma da anterior ali, pastor André. Tem uma anterior que vai mostrar até o isso. Ei, rapaz, vocês são 10, como diz a molecada aí, né? Meu Deus do céu, vocês arrebentam meu coração. Tem uma foto aí, pastor André, que pega a rua lateral aqui do templo, ainda... Olha lá, pessoal, como que era. Pastor Wilson, o senhor, com todo respeito, o senhor foi chamado de doido, né? Doido. Porque aqui não tinha nada. Nada. Essa rua que o pastor André está colocando aqui, essa rua aqui é a rua Carlos Pavan. Olha o asfalto, coisa linda. Aonde ia sair isso aí? Aonde ia dar isso aí? Porque não tinha... Já dá nas chácaras lá para baixo. Tudo chácaras. Olha ali atrás, olha aqui essa rua que eu estou dizendo aqui. Esse aqui é o lado de cima da lateral da igreja, que era a passagem do Jardim Santiago para o Jardim Império do Sol, que nem tinha direito São Tomás ainda. Essa via. Nós estamos falando aí de 96, pastor Wilson? Acho que 95, exatamente, 95, 96. Agora dá uma olhada, olhando agora de baixo para cima. Veja bem, terra tudo vermelha. Cortamos com a máquina ali, e essa casinha aqui de 80 metros quadrados, o Deli construiu essa casa e eu disse, eu vou morar nessa casa no meio dessa terra. E vim morar, criei meus filhos aqui. Hoje está tudo construído. Eu saía com um Corcel 2, que eu tinha ganhado também do meu irmão pastor Antonino, saía por detrás da igreja, saía patinando nesse bairro, nesse barro, né? Morando nessa casa e levantando agora um templo bem maior. Essa igreja foi levantada dias de serviço. Ela foi levantada, coberta e rebocada em 120 dias. O André que está aqui, o André trazia o almoço para nós. Ele trazia o café do meio-dia para nós. Era o menor, né? E quando podia, carregava um tijolo de cada vez. Mas o saudoso pastor Marcelo, o Adriano, eu acho que eles estão por aí. Veja que aqui é dentro do templo já, então nós estávamos esparramando a terra para socar, para fazer o piso. Olha a parte de trás ali, olha a parte de trás, aonde eu descia com o carro para chegar na casa do lado de baixo. A casa ficou pronta depois ou primeiro que o templo? A casa. A casa ficou pronta... A casa foi 16 dias de serviço. Meu Deus. Eu falei dele, para um pouco a construção da igreja, porque eu vou sair do apartamento que eu morava ali no Santa Rita, né? E eu vou descer, eu vou morar nessa casa aqui, eu vou ficar perto da construção. Então a casa, em 16 dias de serviço, levantou essa casa, cobriu, coisa de Deus. E eu vim morar. De noite um breu, né? Esse apartamento que o senhor morava era do senhor também? Esse apartamento era do pastor Natalino, que eu morava. Ali de frente ao bar do pescador. Sim, Santa Rita 4 ali. Acho que é isso, acho que é isso. Pessoal na Rua Figueira. Entendi. E aí o senhor vendeu o templo da Rua Marfim? Não. Da Rua Pinheiros. Da Rua Pinheiro primeiro? Não, demorou, porque na época então tinha o pessoal da igreja, deixa-me ver, lá do Japão, Missão Apoio. A Missão Apoio, depois de um ano, o templo ficou fechado. Vender templo é a coisa mais difícil que existe, né? Qualquer um. Mas aí o pastor Claudir Machado, que é o fundador da Missão Apoio no Japão, vem ao Brasil e fica sabendo do templo e quer colocar a obra no Brasil. E comprou. E eles compraram pagando durante um ano, não pagaram à vista, mas mensalmente cumprido com os pagamentos, e o pagamento de lá, então eu fui
investindo na obra aqui. Aqui. E aí, a hora que terminou nesse tempo recorde o templo, 100 e poucos dias, aí o senhor trouxe toda a congregação, então, eu trouxe para tudo cá. para cá. Você tem uma ideia que eu fiz uma calçada em volta, o resto era tudo terra. Você imagina como que ficava esse salão cheio de barro ou de poeira, e eu e minha esposa tinha que varrer tudo isso, os meninos ajudaram, e eu pedia, eu falava, André, varrer você consegue, né? Então tinha que varrer. Me lembro que nós fazia vigília, dobrava o joelho no piso bruto de concreto, nem cimento queimado. Só que eu pedi para o pessoal trazer um tipo de um paninho, uma almofadinha, porque ia dobrar o joelho e ia machucar. E nós dobrávamos o joelho, nós clamávamos ao Senhor nesse lugar. Fora o machucado tinha sujeira, né, pastor? Sujeira. Tudo essa terra vermelha, né? Meu que é a nossa Deus, terra aqui. sim, terra vermelha. Só que a promessa de Deus, eu fico assim, o programa aqui é muito pouco tempo mesmo, não estou reclamando. Deus usando a vida do Deli, dos meus filhos, né? Pessoal trabalhando, e a obra, ela saiu. Agora, veja bem, o terreno aqui, 3.600 metros quadrados, né? Que hoje é 2.700, eu acabei vendendo 600 metros, né? E vendendo justamente para investir também. Agora, você imagina fazer o piso em 2.700 metros quadrados. Imagina, eu fui devagarzinho, poeira, quando chovia era barro, e a multidão chegando, a obra crescendo. Sofremos muito aqui também. Meu Deus. Tem alguma foto aí, pastor André, do templo, desse templo aí, antes do primeiro aumento, né? Já construído, ele vai procurar ali. Pastor, mas nesse começo aí, as lutas, com certeza nunca faltou, né, pastor? Nunca faltou, nunca faltou. Bom, aí esse aí já é o templo levantado, né? E já rebocado, forrado, enfim. Com piso, né? Esse piso aí é aquele piso de granito. Não, eu acho que aí não é o piso ainda, é o piso cerâmico. Não é. É de granito. O cerâmico, ele veio, eu lembro desse piso de granito aí, o cerâmico veio depois do aumento, né? Depois do aumento, exatamente. Agora dá uma olhada da multidão. Observa, essa é uma das fotos. Aqui, aquela de verde aqui, no segundo banco, com a mãozinha levantada, é a irmã Ana. É minha mãe. Olha ali. É minha mãe que hoje congrega com o pastor Joandir com muita dificuldade. Minha mãe que dia 26 de agosto agora vai completar, né? Hoje é dia 19, daqui 7 dias a minha mãe vai completar 84 anos. Ela cantava no Ciclo de Oração aqui. Esse daí é um dos ciclos de oração, está lá a pastora Vera no cantinho aqui, né? A pastora Vera cuidando desse batalhão de mulher, e está ali também os varões lá em cima, né? As bandeiras, que eu sempre gostei de usar bandeiras, né? Uhum. Esse aí parece que é o 7º ano, pastor, é isso? É o 7º ano, exatamente, 7 anos da igreja. Olha só, isso eu tenho uma saudade desse altar ali. Pastor Sérgio que fez esse púlpito, essa cerquinha. Meu Deus do céu, que olha lá, pessoal, sem ar-condicionado, né? Isso. Volta lá um pouquinho, pastor André. Eu vou chamar a atenção para um detalhe que tinha 4 cadeiras ali, ou 6 cadeiras, né? E um banco de madeira no meio lá, pastor. Exatamente. Eu comprei uma mesa de ceia que está aqui até hoje aqui ainda. Uhum. E eu disse, então a mesa é para ceia e as cadeiras eu coloco no altar. Mas não dava para encher de cadeira, eu coloquei um banco. Ô pastor, aquele banquinho judiava de nós. Eu falava pro pessoal, se tem problema na coluna, pode vir que Jesus cura. Só que como voltava, Jesus curava, voltava com dor por causa do banco. Aquele banco era estreitinho? Estreitinho. Pastor, conta... Mas os cultos aqui, o pessoal ficava mais de pé. Você viu o avivamento? Lotado, verdade. De gente. Eu lembro que eu morava com a minha mãe perto do Polivalente, e às vezes dava 10h30, 11 horas, nós estávamos ouvindo o som daqui da Deus Vivo. Pastor Wilson, o Espírito Santo vinha neste lugar de uma forma extraordinária, né, pastor? Meu Deus do céu, gente, loucura, como diz, o japonês é doido, é assim que era chamado. Loucura santa. Loucura santa. A manifestação da graça, da glória de Deus nesse lugar. Aqui foi um lugar tremendo mesmo, né? E a gente
Eu colocava a caixa até do lado de fora, às vezes, realmente, para fazer o pessoal aqui da Brataque, todo mundo ouvir. E o pessoal vinha, e orava com a gente. Era uma festa. Jesus entre nós, Deus conosco. O senhor se lembra da inauguração desse templo? A inauguração, se eu falar para você inauguração propriamente dita, eu acho que eu nem fiz. Nunca teve? Nunca deu. Sempre festa. Eu fiz festa de aniversário. Muita festa de aniversário. Qual o evento marcante aí nos primeiros anos assim que o senhor tem bem vivo na memória? Meu Deus, as nossas convenções, né? Não sei se tem alguma coisa, as nossas convenções, que nós tínhamos aqui nos demais programas. A gente vai mostrar as fotos para vocês aqui, porque trouxemos aqui muitos pregadores, Marco Feliciano, Napoleão Falcão, aquela cantora, você estava aqui, a Andréia Fontes, João Vil, tal, cantando. Trouxemos aqui Eduardo Vinzinski, do Rio Grande do Sul. Tantos pastores que nós trouxemos aqui. Cláudio Gama, 4, 5 anos aqui. Só um pouquinho, pastor. Vou pedir para o pastor André, então, só dar uma pincelada em um dos vídeos que você tem aí, pastor André, para deixar um gostinho de quero mais para quem vai assistir a gente no próximo programa, tá? E eu passei por... Pastor, quantas pessoas, quantos nomes, né, passaram por aqui abençoando, e quantos pastores, quantas igrejas saiu desse lugar aqui, pastor? Aqui saíram mais de 30 e poucas igrejas, 34 igrejas aqui no Brasil, né? Mas Deus nos deu a oportunidade de começar um trabalho no Chile, que nós não temos mais. É o caso de Portugal, na cidade de Queluz, ligado a Lisboa, né? Capital de Portugal, né? Também na França. Hoje tem na África 10 igrejas, acho que é 10 igrejas, pastor Diniz. Enfim, são os países que a Deus vivo entrou, e a mensagem do Evangelho entrando através desse ministério. Naturalmente que a maior parte das igrejas aqui no Brasil saíram todas daqui, dezenas e centenas de obreiros, pela bondade de Deus passou debaixo das minhas mãos, homens que saíam desbravando, que tem vários deles no campo hoje, inclusive entre esses obreiros, os meus filhos. Pastor André, pastor Adriano, saudoso pastor Marcelo, que ajudou a abrir quase todas as igrejas. Pastor, eu vou fazer uma pergunta para o senhor aqui, mas o senhor não vai me responder hoje. O senhor vai me responder no próximo programa, e nós vamos retomar, talvez, o próximo programa com essa pergunta, né? Qual a sua maior tristeza nessa caminhada toda? Não responde. Vai ficar para o próximo programa. A sua maior decepção, né? Essa o senhor pode responder começar a responder agora, mas não precisa não. Nós estamos aqui dando um tempo aqui para ver se o pastor André vai dar uma... Já tem o vídeo já? Então essa pergunta eu faço no próximo programa. Pode jogar na tela já. Vamos lá. Isso aí é para você ter um gostinho da próxima programação. Saudade, meu Deus. O Criador dos céus e da terra, que no princípio criou todas as coisas para o bem da própria humanidade, também projetou no coração do homem os mais lindos e maravilhosos sonhos. Sonhos de uma grande obra. E para que os sonhos de Deus fossem realizados, ele escolheu o casal Wilson Dedim e Vera Lúcia Segura um pouquinho, André. Pastor André, segura um pouquinho. Pode jogar um pouquinho mais para frente, porque senão o pessoal vai ver tudo hoje e não vê semana que vem, né, pastor? Verdade. Começo da obra, né? Começo da Deus Vivo. Esse resumo aí do... olha lá, ó. Meu Deus do céu. Esse é a igreja... Dá um pause aí. Dá um pause aí, pastor André. Quem não sabe que igreja é essa, né? Assiste a semana que vem que a gente vai falar para você que igreja que é. Tô ficando bom nesse negócio aqui, né, pastor? Tô meio Faustão aqui, né? Parabéns. Corre mais um pouquinho, pastor André. Corre mais um pouquinho. Eita. Joga mais um pouquinho para frente. Vocês arrebentam meu coração dessa maneira, gente. Meu Deus do céu, vocês judiam da gente. Ó, Senhor da glória, né? Olha só. Aonde que é? Olha só. Quanto trabalho. As obras, né? Nas obras. Eita. Né?
Aí dá um pause agora, você vai correr para outra, para aquela reforma local, entendeu? Aquela reforma local. Isso. Aí só para dar um gostinho de quero mais, e já vou aqui agradecendo o pastor Wilson, nós vamos encerrar, só que você pode colocar até uma imagem pausada aí, pastor André, se der, porque o nosso tempo já está estourando, né? Pastor Wilson, o nosso coração estremece. Estremece. Eu estou aqui, eu estou emocionado. Eu sei, pastor. Eu estou emocionado. Eu estou aqui me segurando também. Eu fiquei 16 anos com o senhor, fui ali para a Central, 4 anos, e agora retornando aqui para trabalhar com o senhor, e eu me sinto parte dessa história. Com certeza, pastor. Com certeza. Você, como um filho para a gente aqui, participou de muita coisa mesmo. Eu acho que nos demais programas a gente pode falar um pouquinho da sua luta, da sua batalha, mas sempre da sua fidelidade, da sua lealdade. E você acompanhou boa parte disso tudo aí e está acompanhando ainda com a gente aqui. Pois é. E eu não sei não, acho que no próximo programa eu vou trazer um lenço. Porque as imagens que a gente vai ver aqui no próximo programa, se não deu, tudo bem, pastor André? Já deu? Não, se não deu, fica para o próximo programa, né? Mas, pessoal, tem muita coisa legal, tá bom? É só um gostinho aí para vocês. Pastor Wilson, obrigado. Próxima segunda-feira, 21 horas, programa Ponto de Vista. Será que a gente consegue terminar no próximo programa? Não consegue, amado. Se for possível, vou pedir pelo menos mais uns 2 programas. Eu acho que aí a gente dá uma pausa para prosseguir um outro tempo, mas acho que precisamos pelo menos uns 2 programas ali ainda. Maravilha. Vamos convidar também a pastora Vera para estar aqui falando um pouco, né? E creio que vai ser também muito legal. O senhor tem muito detalhe, mas a cabeça da mulher para dar detalhe é mais. É mais, né? Muito mais. Maravilha, pessoal. Já esgotou o nosso tempo, né, Felipe? Vamos lá. Pastor, obrigado. Deus abençoe. Obrigado, pastor Júlio. Obrigado à equipe aqui. Obrigado você que vai estar acompanhando. Convide mais gente, bota na televisão aí e acompanha a nossa história. Jesus sempre será glorificado. Compartilha, se inscreva no canal também. Deixa o seu like aí. Deus abençoe e até na próxima segunda-feira, se Deus quiser.